Próxima questão aqui, ela dá aqui um gráfico relacionando aí quilojoules por tonelada e fala aí material primário, material reciclado, tá? E aí prossegue aqui, ó. As entalpias padrão de formação dos óxidos de alumínio e ferro são respectivamente, então ele fala aí do óxido de alumínio e do óxido do ferro e dá esses valores aqui. Aí ele diz, a energia gasta na obtenção do alumínio a partir de seu material primário é maior do que a do aço, porque o alumínio. Então ele está falando aí das energias, tá? Então está falando aí das energias. E ele está comparando o alumínio. No alumínio a partir de seu material é maior do que a do aço. Porque o alumínio, está falando do alumínio e o aço. O aço é basicamente formado por ferro e carbono. Então ele está comparando essas duas aí. A gente, ó, ele já deu aqui as energias de formação dos óxidos, tanto do alumínio quanto do ferro. Então, no caso do alumínio, ele disse aí que a energia é de menos 1675,7 quilojoules por mol. E no caso aí do ferro, eu vou ter menos 824,2 quilojoules por mol. Então o que é que ele está dizendo? Aí que essa energia aqui do alumínio, tá? Para obter o alumínio, então eu tenho o óxido, os óxidos aí, tá? Tanto no caso aí do alumínio, quanto no caso do ferro. E aí eu posso obter o alumínio e o ferro aí a partir desses óxidos. Só que o seguinte, essas energias que foram dadas, ela é para a formação dos óxidos. Então essas energias aí, elas são para a reação nesse sentido aqui, ó. Certo? Nesse sentido em vermelho, tá? Se eu quiser essas energias aí no sentido em azul, eu vou ter os valores com sinal trocado. Certo? Então aqui vai ser positivo. Vou botar aqui em cima. Mais 1675,7. E essa outra eu vou ter um valor de 824,2 quilojoules por mol. Então bora lá, ele está dizendo que essa daqui que eu vou marcar aqui, essa daqui, ela é maior do que essa. Por que que essa é maior do que essa? Então vamos analisar. Letra A, porque requer 200 vezes mais energia para ser isolado, porque o alumínio requer 200 vezes mais energia para ser isolado do seu minério do que o ferro. Não, a relação aqui não tem uma relação de 200 vezes entre essas duas energias. Além do mais, ele não fala aqui, porque aqui a gente tem as energias em quilojoules por mol. E aqui quando ele fala se tem mais energia, ele não está falando aí se é em massa, se é em mols, tá? Então geralmente quando fazem essas comparações ela é em massa e aqui a gente tem em mol, então não teria como a gente fazer essa comparação. Letra B. Requer praticamente o dobro da energia para ser isolado do seu óxido do que o ferro no estado padrão. Então aqui requer o dobro de energia para ser isolado. Aqui é o seguinte, entra nessa mesma questão, tá? De que a gente não sabe aí se a relação em gramas. Ele está dando a relação em mol e não a relação em grama, tá? Para a gente afirmar isso aí, ele teria que ter dado a relação em gramas, ok? Letra C. Forma seu óxido absorvendo menos
energia do que o ferro, então ele já está falando da reação contrária, no sentido contrário. Então ele está dizendo que aqui, ó, o alumínio, para passar para o seu óxido, ele vai absorver menos energia? Não, ele vai absorver mais energia. Tá? Ele vai absorver, no caso... Cadê? Aliás, não é nem absorvendo. Tá errado até esse absorvendo aí. Ele tem que liberar para formar o óxido. Certo? Então ele tem que liberar. Ele absorve para desfazer o óxido. Para obter alumínio e ferro ele absorve. Tá? No sentido contrário ele vai liberar. Letra D. Apresenta a entalpia de formação do seu óxido menor do que a entalpia do ferro. Tá? Por que ele está dizendo que é menor? Ele está, em termos matemáticos, esse valor ele é menor por causa do sinal negativo, tá? Então aqui, apesar de ter aqui, desse valor, ele indicar mais energia liberada, tá? Em termos matemáticos, esse valor aqui ele é menor. O valor de entalpia ele é menor por causa aqui do sinal. Então aí a gente fica com a letra D, ok?